Graça e paz, Igreja do Avivamento. Eu sou a pastora Ila Valente. Somos pastores do Ministério Apostólico Getsemane, com o apóstolo Marcos Valério e Kedma Alexandre. E nessa noite nós estamos aqui para trazer uma palavra de salvação para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. E também te convidar para que você possa acessar o nosso canal YouTube, IGET TV, e compartilhar também, dar um legal lá, que você possa compartilhar para que outras pessoas também sejam edificadas. Que Deus te abençoe poderosamente. Olá, graça e paz. Essa noite eu quero trazer uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Uma palavra que vai edificar poderosamente, uma palavra de salvação, de bênção e de grande prosperidade para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sabe, a palavra de Deus ela é rica e eficaz em todos os sentidos. E ela trata de um assunto muito específico para nós que cremos em Cristo Jesus. Ela fala sobre evangelização. E evangelizar é levar as boas novas. Evangelizar é falar de Deus às pessoas. Talvez você possa dizer, mas eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei muito falar de Deus. Mas comece falando daquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Você estará levando as boas novas. Você estará apresentando a obra de Deus às pessoas. E a palavra de Deus também nos mostra em alguns textos como é importante nós evangelizarmos. Pois evangelizar é um ato de amor e de obediência a Deus. Porque Deus nos ordena, no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, assim está escrito: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, é uma promessa de Deus. Ele estará conosco no momento em que nós nos abrimos, no momento em que nós nos ofertamos a cumprir a ordem do Pai. Mas também no livro de Marcos 16,15 está escrito: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiro Deus nos faz um convite, depois Ele nos dá uma ordem. Ide. Este ide é no imperativo, é enquanto estiver andando, faça discípulos. Aonde você estiver, faça discípulos. Portanto, amados, é um chamado de Deus para nós, mas também é uma ordem do Pai para os seus filhos. Deus, Ele nos chama para sermos representantes deles. Deus está nos chamando para sermos embaixadores de Cristo. Sabe o que é embaixador? É aquele que representa uma nação aonde ele está. Nós temos embaixadores do Brasil em vários lugares, ou seja, representante do nosso governo em vários lugares. Nós somos esses embaixadores de Cristo em todos os lugares da terra. Nós somos levados por Deus, aonde quer que estejamos, serem seus representantes. Sermos aqueles que irão representar um reino perfeito, que é o reino dos céus. Então, Deus está nos fazendo um convite nisso. Talvez você seja alguém que já esteja na igreja, mas ainda não tenha atentado para isso. E nesta noite, Deus está te chamando de forma especial. E esses versículos que nós acabamos de ler, de citar aqui, eles não são para apenas ficar escritos no livro, escritos na memória, mas eles são para serem praticados. Então nós devemos sair do nosso lugar, do nosso conforto, muitas vezes do conforto da nossa casa, para levarmos as boas novas, para evangelizarmos as nações, porque eu creio sinceramente que através de você, Deus vai alcançar as nações, que através de todos nós, Deus vai operar maravilhas e milagres, transformando as nações. Começar por Manaus, pelo Brasil e por todo o mundo. Então nós precisamos cumprir o ide de Jesus. A palavra de Deus também nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus está nos chamando à reconciliação, mas também está dizendo que as pessoas serão reconciliadas através de nós. Sabe, é muito bom quando nós servimos de canal
entre Deus e as pessoas. E as pessoas começam a celebrar a Jesus, porque nós nos levantamos e nos condicionamos a falar de Deus às pessoas. E eu quero dizer algo mais a você. Todos aqueles que se convertem precisam de um lugar. Todos os recém-nascidos precisam de uma casa. E Getsemane é este lugar. Getsemane é a nossa casa. Getsemane é o lugar onde nós somos treinados e aperfeiçoados pelo Espírito Santo para toda a boa obra. E que boa obra falar de Deus às pessoas. Que boa obra poder ministrar a palavra de Deus às pessoas. Esse tempo em que estamos em Getsemane, estamos sendo tremendamente abençoados, porque Getsemane é um lugar de milagres. E o maior milagre que nós podemos receber é o Espírito Santo de Deus. E as pessoas estão sedentas por milagres, esperando você ser um grande missionário, levar a ele o pão da vida, a palavra da restauração. Nós sabemos também que só há um caminho para a salvação. Não há outro caminho, não há o segundo, o terceiro ou o quarto. O único caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um adjetivo definido. Então Jesus é o único caminho. E muitas pessoas estão procurando vários caminhos. E nós conhecemos o verdadeiro caminho. Somente nós, que somos cristãos, que vivemos a essência da palavra, sabemos e conhecemos o verdadeiro caminho. Então, que nós possamos ensinar aos outros, porque lá Isaías diz: como ouvirão se não há quem pregue? Você é conhecedor da palavra, você sabe o caminho, então tome as pessoas pelas mãos e conduza pelo caminho da eternidade. O apóstolo Paulo, ele, dominado pelo amor às pessoas, ele estava disposto a entregar a sua vida, a sacrificar a sua vida para pregar o Evangelho. Eu quero te fazer um desafio nesta noite. A amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é entregar a sua vida a Ele. É entregar o seu tempo a Ele. E quando eu falo entregar a sua vida, entregar o seu tempo, é como Paulo fez. Abrir mão muitas vezes do nosso conforto. É sermos altruístas, levar aos outros o amor de Deus. Vamos fazer isso? Vamos evangelizar e ganhar as nações? O livro de Atos é um dos livros mais lindos que eu conheço da palavra de Deus. A palavra de Deus toda é linda e perfeita, mas alguns livros nos fazem destacar algumas coisas. E a palavra de Deus diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram como nada que útil seja. Deixei... Faltou fogo. Você quer iniciar de novo? Você inicia do versículo. Tá, vamos lá. Você vem no mesmo pique, senão... faltou fogo. Isso. Você foca pra cá, direto pra câmera, Tá. do jeito que o senhor estava. Paulo, dominado por este amor a Deus, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar o ensino da palavra. Sabe, anunciar a palavra não é algo fácil, mas também não é impossível. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, pelas ciladas, ou seja, pelos obstáculos da vida, pelos desafios que me foram apresentados, não deixei de anunciar a palavra de Deus. Nós também não podemos, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, certamente suprirão todas as suas necessidades. Deus irá nos proteger, Deus irá nos guardar, não tenhamos medo. A palavra de Deus diz também: somente seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. E era isso que Paulo cria. Paulo cria na palavra de Deus, Paulo acreditava plenamente na palavra de Deus. Mas também nós precisamos entender, amados, que nem toda palavra procede de Deus. Que nem toda palavra é o Evangelho de Deus. Muitas pessoas tentam evangelizar sem dar ao pecado a devida importância da vida das pessoas. João Batista, primo de Jesus, diz: arrependei-vos.
E ele diz também, eu vos batizo com o pecado do arrependimento, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Sabe, nós precisamos sim falar com amor, mas falarmos sobre arrependimento. Arrependimento do pecado. Pois a palavra do Senhor diz que o pecado nos afasta de Deus. E a humanidade está precisando de arrependimento. A humanidade está precisando ouvir da palavra de Deus. Arrependei-vos. É isso que nós precisamos anunciar. Nós precisamos ser nos dias de hoje o que João Batista foi no passado. A voz que clama no deserto. Amém? Venha fazer parte conosco desse grande coro de anjo no deserto para anunciar as boas novas de Jesus. Certamente você ganhará muito com isso. Certamente você será abençoado. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a você que me ouve nesta noite. Quantos querem ver a igreja crescer? Quantos querem verdadeiramente ver o reino de Deus expandir? Pois a palavra também diz, alargai-vos as vossas tendas. E a igreja precisa alargar as suas tendas. E nós só iremos alargar as nossas tendas se nós, eu e você, pregarmos o Evangelho. O Evangelho da salvação. Quantos querem povoar os céus e evangelizar o inferno? Sabe? Talvez você diga agora, o pastor endoidou, evangelizar o inferno. Escuta, a palavra de Deus diz que Jesus desceu ao inferno e tomou da mão do valente a chave da vida e da morte. Nós não precisamos ir ao inferno, mas nós estamos na terra. E é aqui, nesse lugar que estamos plantados temporariamente, que precisamos evangelizar. Precisamos levar a palavra da salvação às pessoas. E eu quero proclamar a você, eu quero declarar isso a você, que seria a comunicação, sabe? As pessoas precisam de comunicação, elas precisam ouvir sobre Deus, elas precisam ouvir sobre Jesus. Faça isso, creia que Deus irá te dar sabedoria, conhecimento e inteligência para pregar a palavra, para anunciar a palavra. E depois da conversão, as pessoas precisam de um lugar seguro, de uma casa segura para estar. Então, se você puder, Getsemane está aberto. Getsemane está de portas abertas para receber todos aqueles que abrirem o seu coração e aceitarem a Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Mas talvez você também esteja perguntando, por que, pastor, eu devo evangelizar? Sabe, nós devemos evangelizar porque é um mandamento, é uma ordenança de Jesus para todos nós. É uma mensagem de Deus, é um mandamento de Deus. E nós, por sermos tão gratos, tão dados a Deus pelo que Ele fez, porque quando nós éramos pecadores, e ainda somos, mas nós tínhamos prazer no pecado, quando nós éramos inimigos de Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, dando o seu único filho, dando o seu primogênito, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, que bom se nós levarmos isso às pessoas. Que bom se nós anunciarmos que esse Jesus que morreu por mim e por você, também morreu por eles. Será lindo todos nós, naquele dia que nós adentrarmos os santos dos santos, cantando glórias ao Senhor nas alturas e celebrarmos juntos ao Senhor. O livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que já lemos, diz, portanto, ide, fazei discípulos. Ide, vamos, irmãos. Vamos, amados do Senhor, fazer discípulos do Senhor. Não são os meus discípulos, não são os discípulos do apóstolo Marcos, do apóstolo Akedma. São os discípulos do Senhor. É um chamado. Ide por todo mundo fazer discípulos. Sabe por que nós devemos evangelizar? Porque o Senhor nos ordenou a pregar o Evangelho. Pois Ele quer que a sua igreja e que a sua mensagem seja pregoada a todas as nações. Talvez você esteja aí dizendo, como eu gostaria que Jesus voltasse logo. Se você está a fim de que Jesus volte logo,
entenda que você faz parte do projeto da volta de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não voltará enquanto as nações não o ouvirem. A palavra do Senhor diz que todos têm que ouvir a palavra. E você é o canal, você é o instrumento de Deus para que as pessoas conheçam este amor de Deus por nós. Somente através de você. Talvez você possa dizer, isso é papel do pastor, isso é papel do evangelista, isso é papel do apóstolo. Não. Sabe, falar de Deus, pregar a palavra de Deus, é um ministério universal. Esse talvez seja a única ordem que você não precisa receber de um pastor, porque você já recebeu direto de Deus. Está aqui, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É Deus nos mandando. É o próprio Pai em Cristo Jesus dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Deus está te convidando. E eu enfatizo isso porque é um convite de Deus. Sabe por que nós devemos pregar o evangelho? O Senhor nos ordenou a pregar o evangelho, pois Ele quer que a sua mensagem seja alcançada em todos os lugares. Por toda criatura, todas as nações, todo o mundo, todos os povos. Ide por todo o mundo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você está sendo chamado por Deus. E isso também é uma obrigação de todo aquele que já foi salvo e de todo aquele que já foi alcançado pelo amor sacrificial de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus foi à cruz. Jesus foi à cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade. E o amor de Deus nos constrange de todo o pecado. As pessoas precisam ser alcançadas por esse amor de Deus. Nós também precisamos pregar o Evangelho, porque é um privilégio. É muito mais do que um mandato de Deus. É para nós que somos cristãos um privilégio poder servir ao reino do Pai. Sabe, é uma alegria muito grande. Eu posso falar de muitas coisas durante o dia, mas quando eu falo de Jesus, a alegria me toma. A alegria me banha, me reveste. Eu estou aqui falando com você, eu estou arrepiado, porque o amor de Deus nos enche. O amor de Deus nos transforma. E que pena, eu tenho poucos minutos a estar aqui com você, falando disso, falando da importância de nós ministrarmos o Evangelho de Deus às pessoas. Eu gostaria de passar, quem sabe, a noite toda, quem sabe te convidar para vir à igreja e nós fazermos uma vigília aqui falando desse assunto tão maravilhoso. Mas nós temos um tempo curto aqui para falar desse amor de Deus. Mas nós também devemos falar do amor de Deus, porque é uma responsabilidade de cada crente. É uma responsabilidade minha e sua, que já conhecemos a Deus, falarmos do amor de Deus às pessoas, desse amor sacrificial. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. O qual deseja de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E só Jesus é a verdade, ele mesmo diz, eu sou o caminho e a vida. Eu sou a verdade que liberta o homem do pecado. Precisamos fazer isso. Você é corresponsável em Cristo Jesus por fazer isso. E por que nós devemos fazer isso? Porque é uma prova de que temos a vida de Deus em nós. Só podemos dar aquilo que temos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E se você é cheio do Espírito Santo, se você é batizado pelo Espírito Santo, você é responsável em dar às pessoas o que você recebeu. Pois a palavra diz, dai de graça o que de graça recebeste. E nós somos cheios do Espírito Santo. E eu declaro que nesta noite você será batizado, empoderado pelo poder do Espírito Santo. Se você era uma pessoa tímida,
queria até falar de Deus às pessoas, mas a timidez te impediu. Eu quero dizer que nesta noite você será liberto de toda timidez. Você será curado de toda timidez, porque a palavra de Deus neste tempo está te enchendo, está te empoderando, e você irá ser ousado. Sabe, no livro de Atos diz que quando os apóstolos, uma multidão estava em Jerusalém, eles estavam acanhados com medo. Atos 2, mas diz a palavra que veio do céu um vento e os empoderou, e eles começaram a falar da palavra de Deus. E mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram batizados naquele dia. Hoje Deus quer te usar. Nesta noite Deus quer te usar poderosamente para que uma grande multidão seja transformada, seja liberta das garras de Satanás. E eu quero orar por você. Eu quero orar a Deus pela tua vida e decretar sobre a tua vida todo espírito de timidez vai bater em retirada, e que o Espírito Santo de Deus te enche com a plenitude da coragem, de sabedoria, de conhecimento, porque eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus está te visitando, e que você tenha uma semana de muita paz, de vitórias e conquistas, em nome de Cristo Jesus. E mais uma vez eu te convido, venha a Getsemane, venha conhecer esta família que te ama, em nome de Cristo Jesus. Graça e paz, povo de Deus.